Quais dons do Espírito Santo fluem de você ou fluem em você? Esse é o tema da lição de hoje e nós temos essa lição para o discipulado ou a supervisão dos líderes de célula, mas essa lição ela é aplicada a todos os discípulos. Afinal de contas, todos nós queremos crescer. O propósito do Senhor no reino é edificar, aperfeiçoar os santos para o desempenho do ministério, para a liderança no corpo de Cristo. Não falamos de liderança alguém que tem um determinado cargo ou título, mas aquele que tem a incumbência do Senhor na grande comissão de fazer discípulos, de pregar o Evangelho, de manifestar a glória do Senhor, de ser sal e luz nessa terra. Então essa lição é para você e a lição trata não só você, comigo também, trata de quais dons do Espírito fluem em nós e fluem de nós. Esse é o tema de hoje, sobre os dons do Espírito. Nós temos estudado nesses dias sobre o Espírito Santo, em torno da festa de Pentecostes. E isso é de extrema importância, porque a gente vai descobrindo algumas coisas. Algumas pessoas normalmente dizem, mas eu não sou capaz, eu não me sinto preparado, eu não tenho condições. E nenhum de nós é capaz de nada. Nos tornamos capazes à medida que nós nos submetemos ao ensino, aprendemos, praticamos, desenvolvemos as habilidades, mas, sobretudo, guiados pelo Espírito Santo. Nós nos tornamos capazes por causa de Jesus. Foi por isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Portanto, quando alguém diz, mas eu não me sinto capaz, e a gente tem uma expressão que está sendo muito usada hoje, eu não estou confortável. É importante a gente saber que nenhum de nós é capaz, que nenhum de nós está confortável, que nenhum de nós tem essa capacidade toda. Todos nós dependemos do Espírito Santo de Deus. E os dons do Espírito são para essa provisão. São para nos capacitar, tanto para as questões espirituais, como até mesmo para as questões naturais da vida. Em todas elas nós precisamos dos dons do Espírito, da capacitação do Espírito. E essa lição trata disso. E eu queria ir desafiando você a pensar em quais são os seus dons. Quais são os dons que Deus deu a você? É comum a gente ouvirmos, eu não sei. Eu não sei. Como você pode desfrutar desses dons espirituais? Sim, para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Amém, aleluia. Mas a palavra do Senhor nos traz ensino de forma muito prática. E em tempo algum nós estamos na igreja passando os anos assim, cultuando ao Senhor, vendo o que vai dar, Deus sabe. Não, nós estamos no corpo de Cristo para sermos aperfeiçoados, para o nosso desenvolvimento. Guardadas as proporções, da mesma forma com que alguém entra para a universidade, vai à escola, mesmo a criança que vai à escolinha infantil, entra para ser aperfeiçoado. O ensino, a prática, o exercício, a prova, a aplicação do conhecimento é para o nosso desenvolvimento. E esse é um dos motivos pelos quais nós estamos nessa terra, para sermos aperfeiçoados. Então, quais são os dons de Deus que fluem em você? Não há nenhum problema se você não sabe. Há problema se você continua não sabendo. Se você não sabe, possivelmente é porque você ainda não chegou a essa lição. Mas eu acredito que hoje você está chegando a essa lição. E se por acaso você já passou por essa lição, mas não teve proveito, está tendo de novo a oportunidade de aprender sobre os dons. Paulo chega a dizer assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, que a gente não seja ignorante sobre os dons espirituais. Um bom indicador do nosso relacionamento com o Espírito de Deus são os frutos. Os frutos do Espírito, eles moldam o nosso caráter. E quando nós começamos a ver nosso caráter sendo moldado à semelhança do caráter de Jesus,
é um sinal, é um indicador de que o Espírito Santo está tendo oportunidade na nossa vida de trabalhar conosco. E um segundo indicador são os dons do Espírito. Enquanto os frutos manifestam o caráter, ou trabalham o caráter, os dons nos capacitam. Nós temos visto isso nesses dias, desde o primeiro domingo em que o Kleber e Cristiane, o Geraldo, também o Arthur e Cristina, o Marcos começaram a ministrar sobre os dons, isso ficou muito claro. Frutos atuam no nosso caráter, desenvolvem o nosso caráter. Dons nos capacitam para a obra do corpo de Cristo. Isso é de extrema importância. E um mundo de dificuldades, barreiras, limitações que nós enfrentamos, alguns enfrentam até muito mais, é pela ausência da manifestação do Espírito Santo com seus frutos em nós e com seus dons em nós. E hoje nós vamos ver que dons, eles são dádivas, são presentes de Deus. A palavra dom diz respeito à dádiva, a presente. Isso é um dom de Deus, isso é um presente. Naturalmente nós absorvemos essa palavra no entendimento de capacidade. Fulano tem um dom, o dom de cantar. E não há nenhum problema em codificarmos ou decodificarmos essa palavra com esse sentido. É uma habilidade, mas dom não é uma capacidade pessoal, dom é uma dádiva. Então aquele que tem o dom de cantar, ganhou de Deus um presente, poder cantar. Todo dom é uma dádiva. Quando falamos de dons espirituais, parece que as coisas ficam mais místicas, mais sérias, e alguns têm a capacidade ou o privilégio ou merecem receber algum dom espiritual, então ele é mais capaz no meio da igreja. Nada disso. Qualquer dom espiritual continua sendo uma dádiva, um presente, que é dado não pelo mérito ou pelo crédito de quem recebe, mas pela graça do Senhor. E todos os dons estão disponíveis para todos. O desafio, na primeira pergunta, é quais são os dons que fluem em você? Eu não sou capaz. Eu não tenho um seminário. Eu não sou isso tudo. Não, Deus quer que todos os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, manifestem os frutos. Isso trabalha o caráter. E cheio do Espírito Santo, manifestam também os dons. Isso nos capacita para toda a obra. Isso está disponível para mim e para você. E na lição desta semana nós estamos ministrando isso a nós mesmos. Eu não dependo de mim mesmo, eu não dependo de sorte, eu não dependo de eu ser uma pessoa boa, eu não dependo de eu ter qualidades, eu só dependo de ter o Espírito Santo, priorizá-lo na minha vida, deixá-lo manifestar-se todos os dias na minha vida. Então ele vai fazer brotar frutos. E os frutos do Espírito Santo nos transformam o nosso caráter, nossa personalidade, nosso jeito de agir, de reagir. E os dons nos capacitam. Eu não tenho coragem, pastor, de ir lá na frente e pegar no microfone, eu não tenho coragem de orar em público, eu não tenho coragem de falar, eu não tenho condição de ministrar a palavra. Saiba que ninguém tem. E se alguém o faz com graça, de forma ungida, ou até mesmo da forma natural, talentosamente, o faz porque recebeu um presente, um dom espiritual. Nós recebemos muitos dons naturais. Cada pessoa tem um conjunto de dons naturais. Eles são dados por Deus também. E Deus não os toma. Mas nós podemos entender que existem dons espirituais para que nós possamos agir, atuar nesta terra, em nome do Senhor, operando a obra do Espírito Santo, da igreja, do corpo de Cristo, vitoriosos em todos os assuntos. E é isso que eu estou ministrando a você nessa lição. Que eu e você, todos os dias da nossa vida, possamos deixar esta esfera tão carnal, tão natural, tão humana, tão racional, e sermos elevados a uma esfera muito além daquilo que podemos imaginar, que é do mundo espiritual. As coisas espirituais, dons do Espírito Santo, que nos capacitam para toda a boa obra, para toda a obra que o Senhor tem para nós. Quais dons você
tem visto se manifestar em você? Essa é uma boa pergunta para a reunião dessa semana. Por quais motivos você pediria algum dom a Deus? Eu não sei, Senhor, se for da sua vontade, Senhor, se o Senhor achar que eu mereço, nada disso. Tenha absoluta certeza que é da vontade do Senhor que eu e você façamos discípulos, preguemos o Evangelho, testemunhemos da obra de Cristo, manifestemos. Ele diz assim, ide, portanto, eu dou autoridade a vocês e pregai o Evangelho, fazer discípulos, expulsar demônios, curar enfermos, libertar os cativos, autoridade. E essa autoridade não vem da nossa capacidade, vem da manifestação do Espírito Santo com seus frutos e seus dons. E eu quero muito que você, membro desta igreja, ou quem sabe está assistindo e é de outra igreja, ou às vezes nem pertence a uma igreja, eu quero muito que você, ao assistir essa aula, seja despertado para buscar um relacionamento com o Espírito Santo de tal forma que todos os dias, para qualquer assunto, ele manifeste seus frutos e seus dons em você. Não só em você, mas também através de você. As habilidades naturais podem ser bons indicadores de quais dons nós precisamos pedir ao Senhor. Peça ao Espírito Santo. Eu gosto muito de atuar nessa e nessa área. Então comece a pedir ao Senhor dons nesta área. Mas também as necessidades à nossa volta, elas são indicadores de quais dons precisamos pedir. Vou dar um exemplo simples. Tem alguém enfermo na sua família ou na vizinhança. Tem alguém enfermo no seu ambiente de trabalho. E você pensa que, gente, o pastor podia vir aqui. Puxa vida, se o pastor pudesse vir aqui. Mas eu não vou pedir o pastor, porque o pastor é muito ocupado, muito ocupado. Eu não tenho coragem de pedir o pastor para vir aqui. Mas se o pastor pudesse vir aqui, meu Deus, Senhor. Ou então outro caso, alguns vêm ao culto porque precisam muito, muito de uma intervenção de Deus. Então, vindo ao culto, há uma esperança de que Deus faça alguma coisa, de que Deus use alguém ali, então a manifestação de Deus aparece. Mas eu e você precisamos ter um despertamento no entendimento. Eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou o templo do Espírito Santo, e não só o Espírito Santo vai atuar em mim, transformando o meu caráter com seus frutos, como ele vai me usar, me capacitando para as necessidades que estão à minha volta. Vai ser muito bom você poder levar um irmão, o pastor, o líder de célula, alguém, seu companheiro de oração, para orar com você a respeito de alguém, a respeito de um assunto, mas melhor ainda é se você tiver convicção de que o Espírito Santo pode te usar com dons de cura aonde for necessário. Será, pastor? Será? Sei não, viu? Sei não. Então já identifiquei que tem incredulidade aí, Senhor. Os dons estão disponíveis e há dons de cura. Senhor, é a primeira vez que eu estou orando, eu não sei como orar, eu não sei nem o que falar aqui, mas eu creio na Tua palavra, manifesta presentes, dádivas. Manifesta dons do Espírito de cura em mim, através de mim. E eu quero desafiar você a não apenas saber disso, concordar com a lição e seguir a sua vida do mesmo jeito, mas a pôr em prática e a desafiar você mesmo a orar por enfermos ou qualquer outra necessidade que não depende da minha e da sua capacidade, mas da manifestação dos dons do Espírito. A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 12, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Olha um dom nesse texto bíblico, o dom de contribuir.
é um dom. Ah, eu quero esse dom, Senhor. Porque se eu estiver exercitando o dom de contribuir, a fonte ao Senhor nunca vai faltar. E como uma manilha de barro, a água que passa por ela é também absorvida. Ah, Senhor, eu quero esses dons do Senhor. Eu quero exercitar os dons. Não é capacidade minha, é manifestação do Espírito Santo. Nós podemos pedir ao Senhor. A Bíblia nos ensina que nós podemos pedir todas as coisas. Nós podemos pedir os dons do Espírito. Nós podemos desejar determinados dons do Espírito. E eles partem da pessoa do Espírito Santo. E a Bíblia nos mostra, nos ensina que o Espírito Santo, ele é a sabedoria. A palavra do Senhor diz em Tiago, capítulo 1, verso 5, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E aqui vem uma lição de extrema importância. Uma pessoa frágil, fraca, frouxa nas coisas espirituais, também será uma pessoa fraca, frouxa nas coisas naturais. Uma pessoa forte nas coisas naturais, mas fraca nas coisas espirituais, até parece ser forte, mas não é. Uma pessoa que realmente quer ser forte em todas as coisas, começa sendo forte na presença do Senhor e se enchendo do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz, Tiago diz, homem de ânimo dobre. Aqui é homem e mulher. Inconstante, não sei, passou um ano, não sei ainda, passaram-se 5 anos, quem sabe, Deus sabe. Não, toma uma atitude. Não seja de ânimo dobre, ora sim, ora não, inconstante nos seus caminhos. A Bíblia diz que eu e você precisamos ser firmes, decididos. E há um dito popular que se você vai errar, erre com vontade. Não erre frouxo. Mas seja sempre uma pessoa decidida. Não seja um tolo, dando cabeçada onde você não precisa dar cabeçada. Sempre se cerque de conselheiros, de ensino, de palavra, mas seja sempre uma pessoa firme. Quando eu e você dizemos, não sei, não sou capaz, quem sabe, não sei, vamos esperar, vamos ver, não, eu não. Nós estamos sendo pessoas de ânimo dobre, inconstantes. Não pense, não suponha essa pessoa que alcançará do Senhor alguma coisa. A precisão, a prosperidade, a estabilidade, a solidez da nossa vida depende do nosso relacionamento com o Senhor. E não precisamos achar que depende da nossa capacidade. Você pode se sentir a pessoa mais débil, mais fraca, mas quando você começa a ter experiências com o Espírito Santo, ele te enche de dons. Ele te capacita. E eu estou desafiando você, na vida da igreja local, na sua família, no seu ambiente de trabalho, deixar de ser frouxo. Deixar de ser inconstante, deixar de ser inseguro, e sempre de ânimo dobre, sempre com incerteza, não sei, hoje sim, amanhã não, ele se anima porque alguém deu uma palavra, mas se alguém não dá a palavra, meu Deus, ninguém me ligou, ninguém falou não. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. E comece a desfrutar dos dons. Eu não sei fazer isso, mas eu quero, Espírito Santo, que o Senhor me ajude. Eu não posso fazer isso, mas eu quero ousadia, Espírito Santo. Eu quero sabedoria, eu quero os frutos, eu quero os dons do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo é uma pessoa, a sabedoria é uma pessoa. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24 e o verso 30, vocês vão ler na lição, fala sobre isso. A palavra do Senhor nos ensina que se nós temos o Espírito Santo, nós temos os atributos de Deus. Se temos os atributos de Deus, temos fé, temos convicção, temos os frutos, temos os dons. Paulo escreve em Coríntios e ele diz no versículo 12 do capítulo 14, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja.
do corpo. Você pode aplicar esse versículo para a edificação da família, para a edificação das pessoas no seu ambiente de trabalho, para a edificação das pessoas na sua escola. Seja sal, seja luz, não seja um frouxo. Aí de vez em quando tem alguém evangélico aqui. Tem, eu sou evangélica. Mas ninguém nunca viu você liderar nada, nunca viu você atuar em nada, nunca viu você posicionar-se em nada, falar nada, abençoar ninguém. Não, Senhor, eu decido ser uma pessoa diferente nessa vida, não pelo poder ou a capacidade que eu tenho, ou que eu achei que o pastor tinha, ou que eu achei que fulano de tal tinha, mas pelo poder do Espírito Santo. Portanto, eu estou pedindo ao Senhor dons. Eu vou estudar sobre os dons. Quais são os dons? A Bíblia diz que existem diferentes dons. Alguns estudam que são 9 dons. Mas você vai ver na lição, é importante você baixar a lição, já está no site, você baixa a lição, você imprime a lição e vai estudar. Nós vamos ver sobre encargos, a Bíblia fala sobre encargos, a Bíblia fala sobre funções, e dentro de funções existem dons que nos capacitam para funções, dons de Deus, e existem dons de Cristo. Vocês vão conversar sobre isso na reunião. E existe a manifestação do Espírito Santo, que são os dons do Espírito. Paulo ensina sobre 9 dons, mas Deus não tem só 9 presentes para dar. Deus tem infinitos presentes para dar. Na medida da necessidade, segundo lhe apraz, de acordo com o que nós pedimos, Ele dá. E eu estou desafiando você, não limite a Deus na sua vida. Não limite a você mesmo. O mundo diz assim, empodere-se, seja o cara. A Bíblia sempre disse outra coisa, mova-te no Espírito. Manifeste o poder do Espírito Santo. Dê glória e honra a Ele, faça a obra dEle e desfrute de uma capacitação da presença e da manifestação do Espírito Santo que traz alegria, que traz bênção, que traz vitória. Não retenha o Espírito Santo em você. Se você é mesmo crente, membro desta igreja, ou membro de uma igreja local, mesmo que não seja aqui no Projeto Adoradores, e você leva uma vidinha mais ou menos, você e eu vamos prestar contas ao Senhor. Por que que você enterrou os dons, os talentos, as dádivas? Ah, Senhor, é porque eu nunca fiz seminário, Senhor, porque eu sou tímido, né? Senhor, porque eu sou assim. Não, Senhor, porque meu pai, porque meu tio em 1964, não, para com isso. Hoje você está debaixo de uma lição e de uma palavra de autoridade em que você vai para diante do Senhor, vai dobrar os seus joelhos, você vai se converter se for necessário, você vai se submeter ao Espírito Santo, mas você vai buscar, eu quero frutos e eu quero dons do Senhor. E nunca mais na minha vida eu vou pensar que eu não sou capaz, que eu não sei, o outro é que tem chamado, o outro é que não. Não, Senhor, eu quero o Espírito Santo. Eu quero a manifestação do Espírito Santo. Eu quero os dons do Senhor. Não retenha, não prenda nada. Ouse buscar os dons e servir com unção. A Bíblia diz, Provérbios 11, 24, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Eu estou desafiando você, na vida da igreja local, na sua família, no seu ambiente de trabalho, a ser uma pessoa que manifesta os dons do Espírito. Eu nem citei os dons aqui, mas é muito simples você estudar. É muito simples você saber quais são esses dons e buscar esses dons do Senhor. 4 perguntas para vocês conversarem na reunião da célula desta semana. E nós vamos orar para que seja um tempo abençoado. Pai, eu quero ministrar aos meus irmãos que haja esse ímpeto que só pode vir do céu. O mesmo ímpeto que me faz ministrar essa palavra, Senhor. Que ele se desdobre, se derrame, que ele se multiplique sobre os meus irmãos, para que ninguém, ouvindo essa lição, admita mais ser uma pessoa frouxa, inconstante, duvidosa, insegura, mas usufrua do Espírito Santo em abundância, ilimitadamente, crescendo nos frutos e crescendo nos dons. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.